Meu irmão, minha irmã, hoje é terça-feira, dia 11 de maio, mês das mães, mês das flores, mês de Maria. Nós convido a você a rezarmos hoje de modo muito especial por todas as pessoas que são vitimadas pela Covid-19, as famílias, por aqueles e aquelas próximos ou distantes de nós que estão nos hospitais, nas UTIs, se recuperando, lutando pela vida. Hoje é dia do barbeiro, dia da Mãe Natureza, também a inauguração do telégrafo no Brasil na data de hoje, em 1852. Lembrando a você que às 18 horas nós temos a missa aqui na nossa comunidade paroquial e vamos rezar pela recuperação de todos os doentes, os contaminados, contagiados pela Covid-19 e rezar também pelo conforto de todas as famílias que sofrem pelos seus entes queridos. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, lembramos às 18 horas tem a Santa Missa e logo após o Texto dos Homens aqui na comunidade paroquial. É sempre bom lembrar esse momento com os homens. As palavras de Jesus sobre o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, é sobre o Espírito, que podem ser divididas em 3 seções. O Espírito da verdade testemunhará em favor dos discípulos, fazendo-os compreender sua partida como vitória sobre o mal. O Espírito da verdade vai torná-los capazes de levar adiante o mesmo testemunho de Jesus. E o Espírito que une a comunidade ao seu Senhor, como ramo ao tronco. Nessa primeira parte, Jesus mostra como o Espírito Santo é sinal de vitória, mesmo diante das dificuldades que os discípulos terão que enfrentar. Esta frase que ele diz, parto para aquele que me enviou, sugere que ele tinha cumprido fielmente a missão que recebeu da parte do Pai, ao manifestar a vinda do Espírito Santo como consequência desta ida ao Pai. Jesus também integra o Espírito Santo no final desta missão como o último objetivo dela. E vale a pena notar que, diante destas palavras de Jesus, quando ele diz, nenhum de vós pergunta, os discípulos não reagem. Anteriormente, eles queriam esclarecimento sobre o que não compreendiam. Basta olharmos em João 13, 36 ao 37, João 14, nos versículos 5, 8 e 22. Mas agora estão mudos diante do que escutam. Segundo o Evangelho de João, os que creem não sentem somente a ausência física de Jesus, mas emudecem quando se deparam com a mensagem de sua vitória em meio à prova que terão que padecer. Por isso a tristeza enche os corações, como Jesus vai dizer. Nos discursos anteriores, há o anúncio das perseguições aos discípulos. Eles vivem o amor, mas encontram o ódio do mundo e a perseguição dos irmãos. Por isso, a ausência de Jesus causa um sofrimento agudo. Mas esse sofrimento, não como as dores do parto, necessárias para que venha à luz nova criatura, feita à imagem do Filho. Eu enviarei o defensor de Jesus. A vida do Espírito não está mais ligada à observância dos mandamentos, como em João 14, do 15 ao 16, mas é vista como continuidade com o acontecimento pascal de Jesus. Ele é quem envia e não o Pai, o que é um sinal identificador do Messias, já que só Deus dispõe do Espírito Santo. Desta forma, o Pai e o Filho se identificam assim como defende o versículo 15, quando diz, tudo o que o Pai tem é meu. Ele também vai dizer, quando vier, o verbo vir
é usado como referência a Jesus no capítulo 14. A partir de agora já não é usado mais para o Filho, e sim para o Paráclito, o defensor. Com essas palavras, quando Jesus diz o pecado, a justiça e o julgamento, Jesus retorna ao tema da última ceia. A sua partida não é uma derrota, mas o cumprimento da sua missão. Para ele é o retorno ao Pai que o enviou. Para nós é a vinda do Espírito, que esteve com ele durante a missão. Jesus inicia assim uma nova modalidade de presença. Antes estava conosco, agora está em nós, com o Consolador. A sua ausência não é a nossa morte, o nosso fim, mas a separação necessária para o nosso nascimento e crescimento. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje são um conforto para os discípulos que terão que enfrentar as mesmas dificuldades dele. Por isso ele fala da função do Paráclito. Assim como descrita nos versículos 8 e 11 ao 11, relaciona-se com a tarefa do testemunho anunciado no segundo discurso, lá em João 15, do 26 ao 27. Assim, não podem duvidar da solidez do testemunho de sua fé ou da missão que são convidados a cumprir. O papel da igreja nessa missão de que Jesus nos mostra no Espírito Pascal. É testemunhar ao mundo o amor do qual ele vem, para o qual ele vai. Essa é a verdade do mundo. Essa é a verdade da igreja. Por isso, Jesus nos convida a abandonar o medo das tribulações e perseguições e permitir uma união afetiva e efetiva com ele, que se dá no Espírito Santo. Só o Espírito pode mudar as situações mais difíceis que enfrentamos. Ele salva o mundo e vence o chefe desse mundo. O Espírito é como a luz que dissipa as trevas, faz o mundo perceber o próprio engano, faz os discípulos entender que ainda não tinham entendido. O Espírito, princípio da criação, mostra-se também princípio da salvação. E é nesse Espírito que vem de Deus que nós abrimos o nosso coração para acolher e que nós nos sentimos iluminados para testemunhar com mais ardor e amor o que Jesus espera de todos e cada um de nós. Convido mais uma vez a você a rezarmos por todas as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas suas casas, em quarentena, lutando pela vida para vencer esta sindemia da Covid-19. Que nós, cuidando uns dos outros, cuidando de nós e uns dos outros, por todos os protocolos de segurança, usando máscara, álcool em gel, evitando estar em aglomeração, evitando não estando mesmo, e sempre mantendo o distanciamento. Assim nós evitemos a circulação desse vírus e preservemos a vida nossa e dos nossos irmãos. Desejo a você uma terça de muita graça. E lembrando já que amanhã, quarta-feira, dia 12, dia da novena perpétua a Nossa Senhora. Que Deus abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.